E hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar para a nossa família. Tempo de proteção da nossa família. Sua família protegida pela intercessão de São Bento. Meu amado, minha amada, eu já quero entrar dizendo para você. Deus quer levantar a tua casa. Deus quer levantar a tua família. Mas fique atenta a essa palavra tão forte que Ele traz para nós nesse tempo. E eu começo com esta frase de Lúcia nos seus escritos, quando ela diz: a última batalha de Satanás vai ser contra a família. Amados, há uma batalha grandiosa que ronda a nossa casa, que ronda a tua família. Entenda que a família não é um projeto humano. A família é um projeto de Deus. E eu tenho essa alegria enquanto terapeuta de família, missionária, celibatária, já celebrando agora 30 anos já no final desse ano. Eu posso dizer a você, sem dúvida alguma, o ataque às famílias é certeiro. Se eu destruo uma família, eu estou destruindo tudo. Este é um plano perfeito para destruir a imagem de Deus, a presença de Deus, a força do amor. É na família, meu amado, minha amada, que está a nossa base. E nós precisamos entender enquanto cristãos, se nós não nos levantarmos em defesa das famílias, iremos assistir à destruição de muitas delas, e infelizmente até de familiares nossos. Por isso é urgente esta noite, este clamor, porque a nossa família é a nossa riqueza. Entenda isso, é tempo de proteger a tua família. Nesta noite, pode já declarar: Senhor, levanta a minha família, restaura a minha família, protege a minha família pelo poder do teu sangue. E pedindo a Deus que falasse comigo, o que São Bento tem a nos dizer sobre esses perigos que a família sofre. Houve um livro de um sacerdote beneditino, Máximo Laponi. Ele escreveu um livro chamado São Bento e a Vida na Família, em 2014. E ele pensou o seguinte: se fôssemos colocar as regras de São Bento dentro da família, o que aconteceria com as famílias? Você sabe que São Bento veio trazendo uma grande mudança já nos mosteiros, na ideia monástica da época. São Bento, ele trouxe a vida em comunidade, a vida de oração, orar e trabalhar, a vida de obediência, a busca pelo equilíbrio, a moderação. Enfim, São Bento foi trazendo tantas mudanças. E este sacerdote beneditino escreveu então 5 áreas da nossa família que mudariam e protegeriam a nossa casa contra os ataques, se utilizássemos as regras de São Bento. Então vai prestando atenção aonde é que Deus quer te alertar. Aonde será que Deus está dizendo: ei, filho, filha, precisa mudar. Há uma brecha na tua casa para que o mal roube os seus. A primeira mudança que aconteceria na nossa casa, uma das regras de São Bento fala sobre o trabalho. A nossa visão de trabalho mudaria. Por quê? Todos ajudariam nas tarefas de casa, diz esse sacerdote. Todos trabalhariam unidos e não haveria um trabalho mais importante que o outro. Pense na tua casa. Todos ajudam nas tarefas de casa. É assim aí na tua casa? Todos trabalham unidos. E não há um trabalho mais importante. Aqui eu já alerto a você o primeiro ataque.
As famílias estão sendo atacadas pelo isolamento. Quando São Bento diz, precisamos estar juntos, precisamos trabalhar juntos. E o que mais temos visto? As nossas casas se tornando cada um uma ilha. Isolados dentro da própria casa. Fazendo da nossa casa não mais uma família, mas uma república. Onde cada um chega e vai para a sua atividade. São Bento diz, preste atenção. Olhe para os teus. Vivam unidos. Nós recebemos em nossa comunidade uma família que passou por algo muito terrível. E isso mostra o risco desse ataque. Um jovem que dentro da própria casa, percebendo o quanto cada um estava tão isolado, começou a sofrer um quadro depressivo, pensando em desistir da vida. Amarrou uma corda na cintura e ficou andando uma semana em casa com aquela corda, porque o objetivo dele era acabar com a sua vida. E ali ele ficou andando com aquela corda na cintura durante uma semana em casa e ninguém da família percebeu e nem perguntou o porquê aquele jovem estava com aquela corda. Aquele plano quase chegou ao final, se amigos não socorressem aquele menino, retirando ele daquela corda. E no momento de choro ele dizia, ninguém percebeu. Ninguém na minha casa percebeu. Imagine uma semana, uma pessoa, um jovem dentro da casa andando com uma corda pendurada e ninguém na família percebe. Olha o ataque que as nossas famílias estão sofrendo. Amados, a gente entra dentro de casa e quantas vezes a gente não deixa o trabalho mais fora? A gente traz o trabalho para dentro de casa, já entra com o celular, que tem sido um grande risco dentro das nossas famílias. Enquanto o marido está ainda no trabalho, dentro de casa, no seu celular, a esposa no celular, os filhos no celular, cada um vivendo o seu mundo. Ninguém mais sabe o que o outro está vivendo. Quantos ataques estamos sofrendo? Uma família completamente desunida. Não há mais esse trabalho comum. A tua família faz algo em comum. Vai prestando atenção nisso. Amados, se você tiver um excelente trabalho, um excelente salário, um excelente estudo, cargo, um excelente namoro, mas se a sua família for dividida, se a sua família estiver destruída, dividida, prepare-se, porque a infelicidade vai acompanhar você. Não adianta você ter do lado de fora tudo da melhor, o melhor cargo, o melhor trabalho, o melhor salário, se a sua casa está destruída, está dividida. A desunião é a primeira porta para que o inferno destrua a tua casa. E quando eu digo destrua a tua casa, não estamos falando apenas a estrutura ou todos ali morarem juntos. Estou falando a tua vida, a vida de teus filhos, a vida de tua esposa. Entenda isso. É melhor que a tua casa esteja estruturada. Uma casa estruturada traz estrutura interna e tu serás feliz, mesmo que o teu trabalho tenha problema, não seja dos melhores, mesmo que o seu cargo não seja dos melhores, mas se a sua família for melhor, você será uma pessoa feliz. Entenda isso. O segundo passo, a segunda área que São Bento nos alerta. São Bento traz a regra do descanso e do lazer. E ele diz, este sacerdote, se colocássemos esta regra nas famílias, o descanso e o lazer nos levam à comunhão com Deus. Que risco as nossas famílias estão sofrendo.
Eu me recordo da minha casa, da minha família, onde a minha mãe, mesmo com todas as tarefas de casa, ela sempre achava uma forma de brincar com a gente. E quando eu olho hoje, os pais de hoje, que não brincam com seus filhos, eu me recordo de minha mãe engatinhando no chão, brincando com a gente, rolando. A minha mãe era daquelas que a gente não assistia televisão. Ela dizia, vá brincar. Vá brincar. E eu dizia, não, eu quero brincar com você. Ela dizia, então vamos brincar. Mas televisão, não. O dia tá lindo, é para brincar. Enquanto o que nós vemos hoje, cada dia mais, as nossas crianças estão ficando presas dentro de casa, mas brincando com seus pais? Não. Presos na televisão, no celular. Amados, entenda, há uma urgência em a família ter tempo para estar junto e ser família. O ativismo, ele tem roubado muitos. O ativismo é um ataque, preste atenção, o isolamento, a desunião, o ativismo. Olha os perigos, eu não estou dizendo nada que está longe das nossas casas. Mas eu estou falando de algo que está batendo a nossa porta. Porque quando a gente olha para as pessoas, a gente percebe que a frase mais dita na atualidade é eu não tenho tempo. Não estou com tempo, não tem tempo, não dá. Vamos para o retiro? Não, eu não tenho tempo. Faça um tratamento? Não tenho tempo. Não, hoje o que mais nós temos visto, até isso, tire férias, e as pessoas riem dizendo, ixi, minha filha, não sei nem mais o que é isso. Entenda, isso faz parte e é uma necessidade da vida. Você tem tirado um tempo para a sua casa, para a sua família, um tempo para estar com eles? Ou será que você está deixando essa porta aberta para que os seus filhos sejam visitados por outros, para que outros tipos de lazer entrem na tua casa e roubem tua esposa, teu esposo e teus filhos? Sim, porque esta necessidade de prazer todos têm, mas quando você não ensina algo que leva para o céu, o mundo ensina os lazeres que levam para o inferno. Essa porta, filho, filha, é você quem abre. Se você não abrir, o inferno entrará e roubará os seus. Preste atenção. Quantos pais, para que seus filhos fiquem quietos e deem tempo a eles, estão deixando as crianças no celular? Isso tem me preocupado muito. Já existe um estudo, que crianças pequenas, e como hoje está tão comum, porque os pequenininhos já sabem mexer no celular melhor do que a gente. Eles já têm os dedinhos, já vieram prontos, sabem mexer direitinho no celular. Já existem estudos científicos que dizem, crianças pequenas já mexendo no celular estão sendo afetadas diretamente no seu QI. Está havendo uma baixa do QI por excesso de telas em crianças pequenas. O que estamos fazendo com as nossas crianças? Eu estava em Gramado, e olha que lugar maravilhoso, vivendo um Natal Luz, fui pregar lá e fui passear na cidade para conhecer. E me deparei com uma cena assustadora. Um pai de mãos dadas com a criança, a mãe do outro lado de mãos dadas com a criança com um ferro pendurado no pescoço, fazendo uma curva e um celular pendurado, preso na frente, enganchado. Em vez da criança olhar aquela lindeza daquele lugar, tanta coisa linda para a criança ver, ela estava assistindo um desenho com aquele ferro pendurado no pescoço. Eu penso, o que estamos fazendo com os nossos filhos? Hoje a gente já vai à missa, e quantos pais já dando celulares para as crianças assistirem desenho, com fones no ouvido, ou às vezes nem fone, enquanto a missa está acontecendo? Quando nós vamos ensinar às crianças o que está acontecendo ali?
a adorar a Jesus. Não, Raquel, mas é para ela ficar quieta. Filho, filha, entenda o que você está fazendo com os seus filhos. Pais, atenção. É por este caminho que muitas vezes o mal, a contaminação está entrando na tua casa. Quantas e quantas são as crianças que nós atendemos em libertação por conta de desenhos? Quantas e quantos casos, crianças que não dormem, crianças agitadas, crianças que começam a ver coisas, e muitas vezes o pai e a mãe não sabem por quê. Mas qual é o tempo que você está tendo? Qual é o tempo que você está tendo com o seu filho para apresentar o Senhor? Para fazer com que ele tenha gosto pela palavra, pela Eucaristia, pela missa, pela Bíblia. Quantos casais que a gente tem visto, que é outra imagem triste. Preste atenção se você não está sendo alertado hoje. Você chega num restaurante, vamos fazer um lazer, Raquel. E vamos todos para o restaurante. Quando chegam naquela noite de lazer, cada um num celular. Marido, esposa e os filhos, sentados numa mesa, mas cada um vivendo num mundo. Entenda, o Senhor está fazendo um alerta. Olhe para os teus. Olhe para os teus. Converse aonde as famílias já não estão conversando mais. Aonde as famílias já não estão vivendo juntas mais. Olhe para os seus. Às vezes aquela pessoa que está ao seu lado, que mora contigo, está precisando tanto do teu olhar, do teu abraço, do teu carinho. Está tentando dizer uma coisa, uma palavra, e não consegue mais. Preste atenção. A ausência do coração sobra no que é material. Quantos pais não estão dando mais o amor, o carinho, o esposo, a esposa, e acham que dar presentes, colocar material, dar o material, vai suprir a ausência. A ausência do coração sobra no que é material. Preste atenção, será que a tua família está se alimentando do teu amor ou daquilo que você tem dado? Tua família está se alimentando de amor? Entenda que os pais não devem dar tudo que os filhos querem. Eles devem dar o que o filho precisa. E infelizmente hoje não está se dando o que precisa. Está faltando pais que tenham coragem de dar limites. Estão faltando pais que tenham coragem de dizer não. Eu fiquei impressionado no último estudo que saiu. Se você quer saber o nível de maturidade, de educação de uma criança, comece pela criança de 3 anos. Então, papais, vovós, titias, que tem uma criança de 3 anos, você vai fazer o seguinte teste. Isso já é um estudo científico. Quer saber se essa criança está sendo educada? Negue a ela o que ela quer. E veja qual será a reação. Se você negar, se você disser um não para essa criança, e ela bater o pé, gritar, espernear, saiba, essa criança está gritando, educa-me, eduque-me, me dê limites, porque eu estou perdido. Quando você diz não, agora não, para essa criança, você está dizendo para ela, aprenda a viver e tu serás feliz. Quando você começa a dar, lembra dessa frase, a ausência do coração sobra no material. Se está faltando o teu
carinho, o teu amor, a tua presença, o limite, porque dar limite é amor. Se está faltando isso, pode ter certeza que está sobrando no material, porque você está tentando dar coisas para suprir o que você não está dando, mas deveria dar. Terceira mudança que São Bento fala que aconteceria nas famílias. Ele diz: rezaríamos antes das refeições, todos sentariam à mesa juntos e desligariam as TVs. Essa agora fica bem real dentro da nossa casa. Rezaríamos antes das refeições. Sentaríamos todos juntos à mesa, não na sala, não no quarto. Para o nosso choque, fomos a uma missão. Chegamos a uma casa onde não havia mesa. Não tinha mesa para comer. E eles disseram: não, aqui em casa não tem mesa, porque a gente come no sofá, na frente da TV. Não tem mesa. E ali eu fiquei pensando: meu Deus, já é uma cultura familiar. Ninguém na família tem mesa em casa. Todos deveriam sentar à mesa juntos, porque essa é a hora onde nós olhamos uns nos olhos dos outros, é a hora onde nós conversamos, é a hora onde estamos uns com os outros. Preste atenção, se a tua casa tem ficado com a televisão ligada todo o tempo, enquanto vocês poderiam estar conversando, sabendo do coração, da vida, do momento. Nós temos fugido disso. Por isso não queremos conversar, então não queremos sentar à mesa. Já levamos o celular, já ligamos a televisão. Encare, é tempo de mudar. É necessário a mudança. Quarta mudança que São Bento nos diz: hábitos de consumo. Não encha a casa de superficialidade. Que nós já falamos. A necessidade do ter esconde o vazio. A necessidade de ter demais esconde o vazio. Estamos enchendo a nossa casa de coisas. Mulheres que estão enchendo seus quartos, seus guarda-roupas de coisas. Homens, crianças, e a casa está ficando superlotada de coisas. E para quê? Perceba o quanto tem crescido nas nossas casas a compulsão. O quanto tem crescido nas famílias. Compulsão por compras, compulsão por jogos, compulsão por remédios, compulsão porque está cada dia mais a necessidade de ter. Lembre-se disso. A necessidade de ter demais esconde um vazio na alma. E hoje você vai apresentar esse vazio para Jesus. Porque nós precisamos fechar esta brecha. Presta atenção, porque a superficialidade, ela está escondendo, na verdade, o não querer dialogar. O não querer enfrentar aquilo que é necessário. E por último, São Bento diz: ora et labora. É necessário orar. Como está a vida de oração de uma família? Você precisa entender que a vida de oração de uma família é fundamental. Família que não reza, não fica de pé, meu amado. Eu vejo os pais tão preocupados em colocar tantas atividades na vida das crianças, de jogos, de balé, de dança, de música. Mas você tem colocado, além da catequese, porque não, Raquel, já fez a catequese. Além da catequese, tem ali no cronograma do teu filho o horário da leitura da palavra, da oração pessoal, da oração do Santo Terço. Você tem gastado tempo ensinando para ele a necessidade da oração em família, a adoração ao Santíssimo, as armas espirituais, como essa criança vai aprender a se defender se você já não ensinar para ela desde o início?
Uma família precisa criar horários para rezar, locais de oração. A tua casa precisa inspirar oração. E o que é mais sério e mais importante, você, pai, mãe, esposo, esposa, precisam ser o grande exemplo de oração. Precisam ser os grandes inspiradores de oração dos seus filhos. Nós precisamos de exemplos. Exemplos de família que rezam e que brilham em oração. Um pai e uma mãe que rezam desfazem qualquer tribulação, qualquer guerra. E quantas vezes, quanto criança eu chorei, porque eu queria acompanhar minha mãe nas vigílias. Quantas vezes eu dizia, eu quero ir para a vigília. Por quê? Porque a minha mãe chegava brilhando da vigília e eu pensava, eu quero isso também. Quantas vezes eu vi ela dizendo, espera, que eu vou rezar. E quando ela entrava para aquele quarto e acendia a vela e começava a rezar, eu tinha certeza, tudo vai acontecer. Tudo vai dar certo agora, porque a minha mãe rezou. Eu tinha certeza quando ela dizia, pode ir, porque você está abençoada. Eu tinha certeza absoluta que nada iria acontecer, porque eu vi quantas batalhas a minha mãe venceu em oração. Foi vendo que eu aprendi o que era rezar. Ah, meu amado, minha amada, a tua família precisa ser uma casa de oração. Não é com palavras, é com atitudes. Nós precisamos, nesse dia, isso aqui eu só trouxe 5 pontos dentro das regras de São Bento. Mas eu gostaria que você, nesta hora, olhasse. Eu preciso de mudar. Quais são as mudanças que precisam acontecer na tua casa? Qual é a transformação? Quais são os vícios que precisam ser retirados? Será que hoje você precisa pedir a Deus essa graça? Eu preciso, Raquel, aprender a dar limites. Eu preciso retirar, desligar essas redes sociais que só estão roubando o meu tempo. Entenda, não estou falando da rede social que te leva à oração. Estou falando, e você sabe muito bem, aquilo que rouba a tua atenção, o teu tempo, a tua intimidade com o céu. Filho, filha, para que Deus entre na tua casa e possa selar, guardar, proteger, se faz necessário fechar as brechas. Há um tempo, estamos num tempo de ataque. E este ataque está rondando certamente a tua casa. E hoje o Senhor quer levantar a tua família e fechar essas portas e te tornar uma família forte e invencível. Aquele que tem Deus no centro se torna uma família invencível. Podem vir as batalhas, mas tu não serás derrotado, tu não serás atingido, meu amado, porque o Senhor estará contigo, porque o Senhor estará enviando seus anjos para te guardar, para te proteger. Mas fica muito claro, muito forte isso para mim. Oração ativa. Qual é a tua parte neste processo de transformação? Deus quer levantar a tua casa, mas se faz necessário hoje uma atitude sua e um clamor. E nós vamos clamar esta noite de libertação e proteção das nossas famílias. Que São Bento possa rogar por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.